Bom dia, nono ano, tudo bem? Então, dando sequência à Revolução Russa, nós vamos trabalhar agora a Rússia na Grande Guerra. Então, a gente sabe que a Rússia participou da Primeira Guerra Mundial no ano de 1914 e permaneceu até no ano de 1917. Os 3 anos que ela permanece, ela não consegue muitas vitórias, pois ela está fraca de armamentos e também de alimentos. E a Alemanha muitas vezes invadiu o território da Rússia. A Rússia na Grande Guerra, então, ela entra ao lado da França e da Inglaterra, formando assim a Tríplice Entente. Então, na imagem aí nós temos os soldados russos, então, e está dizendo assim que dos 15 milhões de soldados convocados, 2 milhões morreram e 4 milhões foram mutilados. Então, a Rússia perdeu muito, muito na Grande Guerra. Ela nem deveria ter entrado, na verdade. Vamos ver também que eles sofreram muito, por causa do czar Nicolau. Então, esse czar, ele resolveu assumir o comando das tropas russas, mas ele não conseguiu, ele foi fracassado e a impopularidade dele aumentou bastante neste período. Também, o inverno, ele foi muito, muito complicado para eles. A temperatura muito, muito abaixo de zero, Então, faltou alimentos. As mulheres, fizeram uma greve geral em São Petersburgo, como está mostrando a imagem aí, exigindo, melhores condições de vida, protestando contra as condições que elas estavam passando, mas os soldados aderiram ao movimento e não teve o que fazer, Abriram fogo e a população teve que recuar nesse período aí. Ainda em 1917, os integrantes do Alto Exército e da Duma exigiram a abdicação do czar, Eles queriam que ele saísse do poder. Então, os operários, formaram um outro grupo e se uniram aos bolcheviques, que eram a grande maioria. Inicia, então, na Rússia, 2 revoluções. A primeira, chamada de Revolução Burguesa, ocorrida em fevereiro, no calendário deles. E a outra, Revolução Socialista, ocorrida em outubro do mesmo ano, da grande maioria. Então, foram 2 revoluções no país, juntamente com a participação da guerra. A Revolução Burguesa, então, a primeira, ela era formada pelos mencheviques, que era a grande minoria, os mais ricos, a nobreza, que queria continuar com os privilégios que eles tinham. Então, assim, esse governo menchevique aí não resolveu os problemas do país, não ia conseguir lidar com a instabilidade que estava acontecendo, não iria dar conta da crise econômica. Então, o caos se instalou. Os camponeses ocuparam a terra dos grandes proprietários, o governo estabeleceu o racionamento de alimentos, mas não deu certo, Então, nesse período aqui, o Lenin, um líder menchevique, ele criou as teses de Abril, que lá dizia o quê? Que eles precisavam urgente resolver os problemas internos do país. A Rússia tinha que sair da guerra neste exato momento. E ele defendia também saciar a fome da população. Mas para isso precisaria fazer uma reforma agrária, Eles tinham que, para isso era a vez dos mencheviques assumir o poder. Então, o que eles diziam? Que eles precisavam resolver urgente, e seriam eles os responsáveis por isso. Deu certo a Revolução Burguesa, então? Não deu, Eles não conseguiram. Aconteceu, então, a Revolução Socialista, ou a Revolução de Outubro. Agora, quem assumiu o poder, então, foi a grande maioria, formada pelos bolcheviques. Derrubaram aquele governo provisório que tinha, assumiram o controle das estradas, dos pontos de telecomunicações, estabelecimentos bancários e administrativos. Iniciou-se uma nova fase da história russa.
pois rompeu os traços absolutistas e feudais. Estava acabando aquele absolutismo. A nobreza, o Estado e a Igreja foram separados, a nobreza perdeu o seu poder. Surgiu aqui também a liberdade de imprensa. Esse governo bolchevique, então, eles queriam governar a favor de quem? Deles, né? Dos operários. Por isso foi permitida a organização sindical, greve, manifestação, né? E outra reivindicação também foi a saída da Rússia na Grande Guerra, então, em 1918. Isso virou o quê? Um caos maior ainda. Por quê? Porque cada um fazia o quê? Realmente queria. A grande maioria da população tomou o poder, então virou uma bagunça, na verdade, né? Neste período, então, acontece a Guerra Civil, no ano de 1917 até 1921, ali finalzinho do ano de 1921. Então, essa guerra aqui, ela foi entre o Exército Vermelho, né, liderado por Trotsky, formado pelos bolcheviques, então pela grande maioria, e o Exército Branco, formado pelos mencheviques, que era a minoria, oficiais czaristas, grandes proprietários de terra, aristocracia, né? Esses queriam entrar no poder. Então, nesse período da Guerra Civil, houve um imenso uso da violência, mortes, as pessoas colocavam fogo contra os trens, né? Contra as pessoas. Então, essa Guerra Civil, na verdade, ela não resolveu em nada os problemas da Rússia. Eles só agravaram a economia, novamente, a população continuou com muita fome e necessidade, né? Eles não resolveram nada. Eles brigavam entre eles para entrar no poder. Os mencheviques contra os bolcheviques. Ambos queriam o poder da Rússia e achavam que eles mesmos iam resolver os problemas. Então surgiu aí 2 cartazes, né? No meu lado direito, então, o Exército Vermelho, muita gente, né? Que é a maioria. E no outro lado, o Exército Vermelho, né? Muita gente. E do outro lado também, né? Tá mostrando o líder do Exército Vermelho, que para eles era um monstro. Era uma pessoa que estava deixando a população se matar sem nada fazer. Então, diante dessa guerra civil, surgiu nesse período também, né, o comunismo de guerra, que era o quê? Medidas extremas para melhorar os problemas do país. Alguém tinha que fazer alguma coisa para a Rússia melhorar sua economia. Por quê? Porque os bolcheviques adotaram medidas extremas, que não resolveu, que ficou pior ainda. Então, o que eles sugerem, né? As medidas sugeridas, então, nesse comunismo de guerra foi a redistribuição de terras e de alimentos para a população. O governo também estabelece uma cota de produção agrícola para os camponeses, para eles melhorar a sua situação. Liberdade de expressão e de imprensa foram suspensas, então ninguém mais poderia falar o que pensa, se revoltar. Houve também um controle intenso do exército sobre o trabalho dos operários, tá? Então esse comunismo de guerra, ele foi mesmo medidas extremas para ver se conseguissem resolver os problemas do país. Foi criado então, junto com este comunismo de guerra, né? Essas novas medidas, elas não foram bem aceitas pela Rússia, porque a Rússia achava que não estava dando certo. Então, todas essas medidas contribuíram para agravar a crise econômica do país. Então, lá no ano de 1920, ou na década de 1920, o que a gente percebe? Que morreram cerca de 5 milhões de pessoas no país. Ao todo, 9 milhões de pessoas morreram neste período. Então, assim, a queda de alimentos matou muita gente. E eles continuavam brigando, e eles continuavam se revoltando, e bolcheviques no poder, e mencheviques no poder, e nada resolvendo para o país. Surgindo assim, então, o NEP, que era chamado de Nova
política econômica, novas medidas, né? Surgindo então neste período para resolver. O que o Lenin então ele resolveu fazer? Eles resolveram deixar um pouco de lado o socialismo, que não estava mais dando certo no país, e foi criado o comunismo, né? Foi criado o Partido Comunista, também com uso da violência, né? Os campos de concentração em massa atacando, né? Então assim, também não resolveu nada para o país. Então essa nova política econômica, né, foi criada com princípios capitalistas e comunistas para resolver os problemas do país. Surgindo assim, então, no ano de 1922, o Partido Comunista criou a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ou seja, o URSS, ou simplesmente União Soviética, que unia todas as repúblicas que estavam subordinadas ao governo bolchevique. Então, essa União Soviética, ela permaneceu com esse nome até 1991. Depois, ela passou a se chamar, então, Rússia. No ano de 1924, morreu Lenin, né, que está na imagem ali, o maior líder da revolução. Surgiu uma disputa pelo poder entre Trotsky, que queria uma revolução socialista ainda, e Stalin queria uma revolução, primeiro se consolidar o socialismo para depois expandir para outros locais. Tá? Então eles tinham a mesma ideia, mas o Stalin queria de imediato lançar o socialismo no mundo. Trotsky buscou o exílio e foi assassinado em 1940 no México. Stalin assumiu o poder em 1924, posição em que se manteve até 1953. Né? Então a Revolução Russa ela termina sem nada resolvido, né? Instaurado na verdade, né? O Partido Comunista e a instauração do capitalismo no país.